nesse instante para te adorar, para louvar o teu santo e bendito nome, meu Deus. Rogamos perdão pelos nossos pecados, as nossas fraquezas. Pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza, ó Pai, ao decorrer deste culto. Nos dê a porção da Tua palavra, que possamos sentir a Tua presença em nossos corações, tirando toda a raiz de amargura, todo sentimento contrário, todo espírito errado seja repreendido nesta hora, e que o Senhor possa nos dar, ó Pai, aquilo que precisamos para o nosso aperfeiçoamento, para que assim, ó Pai, possamos continuar nesta jornada até o dia em que o Senhor nos tirar daqui, ó Pai, nos levar para a glória. Ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um que entrou aqui, ó Pai. Não deixe de sair vazio, mas que a Tua palavra possa tocar ao seu coração. E os que não puderam estar aqui por motivos justos, que se encontram no trabalho, aonde estiver um filho, ó Pai, tome-os em Tuas mãos. Pois te pedimos tudo isso e agradecemos pela resposta. É no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite com Jesus. Amém. Eu tenho um aviso aqui dos irmãos que desejam ir para Campo Novo e não tiver condições de pegar as passagens, e não tiver condições, pode pegar as passagens com a irmã Jaqueline para pagar depois. Então, quem quer ir, não tem condições de pagar agora, não tem problema, pega lá, depois você paga, porém não deixe de participar simplesmente porque não tem condições financeiras. Então é só procurar uma Jaqueline lá e ela está com as passagens e será distribuída, né? Então vai ser dia 23/11, a saída do ônibus vai ser às 14 horas. Então não vamos perder essa oportunidade de participar deste evento lá em Campo Novo, compartilhar com os irmãos o gozo e a alegria de estar ali com eles, né? Vamos todos empenhar nisso, então, para que Deus possa nos abençoar. Eu quero abrir as escrituras em São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler alguns versículos, eu quero ler somente de pé com a igreja. Vamos ler até o capítulo, até o versículo 17. Até o 17. Depois eu lerei mais alguns versículos sentados. São Lucas 24, versículo 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhas e estáis triste? Grande Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, nesta hora. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê o contexto dessas escrituras, que possamos sentir a Tua presença no nosso meio,
neste pequeno tempo que vamos ter contigo nesta noite, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ler mais alguns versículos. E ele disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis triste? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não sabes das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Ele disse-lhes: quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão dos anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo como as mulheres haviam dito, mas ele não o viram. Então ele disse: ó tolos, ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele os fez como que ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou, e partiu e o deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. E eles reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Na mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecias, a partir do parágrafo 17, ou melhor, o parágrafo 18, o profeta disse: se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, eles não teriam condenado à morte. Eles não teriam condenado à morte. Mas a razão por que isto aconteceu foi porque as escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Nós todos estamos cientes disso. Você compreende que isso está prometido de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia esta sétima era da igreja em que estamos agora,
está nua, miserável, cega e não sabe. Da mesma maneira como ele o cegou lá no passado, com o propósito de levar a sua mensagem ao povo eleito. Ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E se eu fosse dizer isto com respeito a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um destes dias alguém vai dizer: não está escrito que essas coisas deveriam ter acontecido primeiro? E será da mesma maneira que foi então. Em verdade eu vos digo que ele já veio. Tinham-lhe feito o que quiseram. Quando lhe perguntaram, disseram: ora, os escribas dizem, e as escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus. Eles disseram: ele veio, e vós não o conhecestes. Está vendo? E talvez essa seja a maneira como termina novamente. Agora, nós queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era em que vivemos. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, creio que ontem à noite eu estou constantemente falando, noite após noite, em lugares, e algumas vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é a minha intenção repetir, mas eu digo isso, que teria feito a Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria feito a Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria feito a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés? Ou que bem teria feito a Martim Lutero continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito Wesley continuar com a mensagem luterana? Que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista? Ou que bem fará aos pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos exatamente na época da semente. Estamos aqui no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só. Como crítico, como tenho comentado desde que o livro saiu, provavelmente vocês o tenham aqui em sua cidade. Aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos. Ele é um infiel. Naturalmente não estou condenando porque me condenou daquele modo, mas porque, sendo um infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. Ele disse: um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o mar vermelho, libertar seu povo, e então se sentar com as mãos sobre os estômagos e ver, no decorrer da Idade Média, aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com os cabelos embebidos de alcatrão e penduradas em cruzes e queimadas, e seus bebês, mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apontavam
quanto ao sexo da criança, e ficar ali parado e deixar isso acontecer. Pessoas que supostamente eram servas de Deus. Veja você, a Escritura é inspirada, a Escritura é inspiração. Você nunca será capaz de conhecer a Escritura simplesmente por se sentar e tê-la de um outro ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Isso nunca funcionou. Eu estava conversando com um ministro batista não faz muito tempo e ele disse: até que aprendamos grego, o grego correto, até que eu disse, no concílio de Nicéia, antes disso, eles estavam discutindo acerca da palavra grega da Bíblia. Você nunca a conhecerá. A Bíblia é para ser revelada por inspiração. Essa é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra de revelação, revela quem ele é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai, que está nos céus, tu revelou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre ele próprio, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. E ele é a palavra. São João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da era pentecostal. E é isso mesmo. Lembre-se, você irá. Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza, porque Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe, e segue dia fora, e como na idade de estudar e morrer à tarde, para se levantar de novo na manhã seguinte. As árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes e ela retorna na primavera. Note, ele a comparou a um grão de trigo. A noiva, a razão porque Deus teve de deixar que isso prosseguisse assim, aquela fina, verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia do Pentecostes, tinha crescido desde o dia do Pentecostes até ser uma grande igreja. Ela tinha de cair na terra naquela idade média e ser enterrada como toda semente é. Ela tinha de morrer, de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martim Lutero. E dali, do mesmo modo que um tanto do trigo brotando, a primeira coisa que brota, há duas pequenas folhas. Então continua a acrescentar mais folhas. Levantou-se Martim Lutero, e então Zwinglio, e assim sucessivamente, Calvino, e à medida que avançavam, e finalmente chegou a ser uma borla. Agora isso foi João Wesley. Na era de Wesley, houve um desprendimento do pólen. Dali veio a era pentecostal.
tão parecido exatamente como um grão de trigo, verdadeiro, se você olhar para o talo, mas se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele, de modo nenhum. É somente uma casca, na forma de um grão. Mas é colocado ali como um propósito, para proteger o grão, até se o sol atingi-lo, assim ele o matará. Ele tem de ficar ali até um determinado tempo. E toda a vida deixa a casca. Como deixou ao lado, deixou a pólen. Deixa a casca e entra no trigo, e forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Agora, todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos, eles formam uma organização. E quando assim fazem isso, a mata ali mesmo. Matou nos dias de Lutero. Do mesmo modo, matou nos dias de Wesley. Matou nos dias de Alexandre Campbell. E todos os demais. E matou nos dias dos pentecostais. Exatamente. Está vendo? Chega-se a uma condição. Cada um fica formal e se retira. E não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos e ali estão, e ali morrem. E a vida passa diretamente por aquilo e avança para formar o trigo. E quando o trigo vem, essa vida que percorre esse trigo, a ressurreição manifesta as coisas inteiras. Sim, cresce o arrebatamento. Agora lembre-se, essa mensagem começou primeiro com cura divina, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, simplesmente como já tinha, então não foi Deus. Deus não tem que se exibir. Ele não tem que fazer estas coisas para nos entreter, como nós americanos estamos habituados, entretenimento. Mas ele faz isso para atrair a atenção do povo. Ele está para fazer alguma coisa. Veja, ele próprio, quando ele veio, o maravilhoso pequeno profeta, o Rabi, o profeta da Galileia. Ora, seu ministério era maravilhoso, ele era bem-vindo em toda a igreja. Mas um dia, ele se sentou e disse: eu e meu pai somos um. Oh, que coisa! Isso não tinha cabimento, fora com tal indivíduos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro, a face de tal indivíduo. Está vendo? Veja, havia algo que tinha que seguir aquele sinal. Veja, algo seguiu. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem de se retirar. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disto. E não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma. Mas qual é o problema com o trigo agora? Não se pode, ele tem que permanecer na presença do Filho. Ele tem que permanecer na presença do Filho para amadurecer, antes que a combinada grande máquina agrícola que conhece e separa os grãos do resto da planta, o apanhe. Agora, os eventos que vemos acontecendo,
Os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrando na Bíblia de cada era. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente como a palavra de Deus. Tudo está caminhando exatamente como o plano de Deus. Tudo está caminhando exatamente como Ele tem projetado. Estamos vivendo justamente na era do grão. É hora de ser colhido. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Está vendo? É uma palavra, é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto, suas palavras através dos profetas. E eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá a sua espécie, se estiver na condição correta, na atmosfera correta. Agora, este livro este livro de profecia, ele está predizendo eventos futuros. Agora, o livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente nem tire dele. E toda a revelação tem de vir por ele. Veja, tem de ser a palavra. Deste modo, as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que José Smith muitos tiveram revelação e coisas mais, mas era contrário à palavra. Tem de vir de acordo com a palavra. Se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão ele soube todas essas coisas, sendo por sua presciência, ele preordenou. Isto é chamado na Bíblia predestinados. Cada era ao seu lugar, e cada homem ao seu lugar, cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus. O diabo não está levantando nenhuma vantagem sobre ele. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Ele é Deus e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a sua palavra. Assim, se podemos ver pela sua palavra em que tempo estamos vivendo. Você verá isso bem aqui na Bíblia, desta era que devemos. O que é esta era? O que está para acontecer nestes tempos? Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados e assim por diante. Eu tenho lido Ancorão, muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética e de moral ou de teologia. Mas este livro é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus dizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos seus servos, os profetas. Isso é Amós 3,7. Deus não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isso no corredor de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isso. Agora, nos é prometido nos últimos dias que será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação,
metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão essa igreja a ser uma noiva. Elas não podem fazê-las. Elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. O mundanismo rastejou para dentro e assim por diante. Eles morreram sem mesmo reagir, e assim Deus sabe disso. Deus sabe de tudo. E para revelar essa palavra, um diz: bem, eu tenho isto, bendito seja Deus, isto é assim, é exatamente da maneira que foi quando Jesus veio na primeira vez. Cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto, terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus, e Deus prometeu isso, e a única maneira como Ele fará é mantendo seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar nestes últimos dias, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos, aos pais, apóstolos novamente. Ele prometeu isso em sua palavra, em Lucas 17, e muitos outros lugares em que ele mencionou isto. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete esta palavra. Veja, agora, nós temos nossas próprias interpretações. Nós dizemos que ela significa isso e aquilo, e diz isso, oh, que coisa. Aí está você, mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em uma outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. É minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. Não existe outro caminho. Este é exatamente o caminho que nós temos para trilhar. É a verdade. Estamos vivendo na última era, estamos vivendo na última dispensação, estamos vivendo nos últimos dias aqui na terra. Na mensagem a ele ouvi, o parágrafo 38 e no parágrafo 39, e nós vamos parar por aqui. Estou tão contente hoje, porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas da sua aparição, vendo os sinais na igreja da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo a palavra por palavras, vendo palavras por palavras se cumprindo, mesmo os últimos sinal que era para ser para a igreja antes da aparição do Senhor Jesus. Esta está operando na igreja agora mesmo, a última coisa. Recordem, ele disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Observe, o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma? O que eles estavam fazendo em Sodoma? Veja, o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto? Observe o que os 3 anjos fizeram, todos os 3. Vejam o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em suas condições, como Ló. Veja a igreja escolhida, tendo seus problemas, como Abraão tinha. Homens ou mulheres, hoje, que tentam viver para Deus, têm que lutar para seguir adiante. Sempre tem uma luta,
sempre tem um problema, sempre tem dificuldades. Estamos vivendo nos últimos momentos a mesma coisa que Deus fez naqueles dias, quando foi para tirar Ló de Sodoma. Ele está fazendo para tirar a sua noiva também deste mundo amaldiçoado pelo pecado. Homens e mulheres hoje que tentam viver para Deus, tem que lutar para seguir adiante, tem que lutar para vencer, tem que lutar para vencer os obstáculos. Você tem que marchar para o reino de Deus, é com lutas, é com sofrimentos, mas há uma recompensa para isto. Há uma recompensa para esta luta, para este sofrimento, para viver esta mensagem. Quantas confusões religiosas nós temos visto nos dias de hoje. Quantas ofertas, quantas confusões religiosas, tentando confundir a mente das pessoas. Mas o irmão Brana diz: o homem ou a mulher hoje que tenha que viver para Deus, tem que lutar contra todas essas potestades do inferno. Tem que ter lutas, tem que ter dificuldades, mas saiba de uma coisa, que há uma recompensa para nós lá do outro lado. Veja, você tem que marchar para o reino de Deus. Marche para o reino de Deus. Compensa. Sofra pelo nome de Jesus Cristo. Sofra por esta mensagem. Sofra por esta palavra, porque é ela que vai te dar a recompensa por tudo que você passar aqui na terra. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse instante. Que o Espírito Santo possa nos dar condições para segurarmos nisto nesta hora. Segurarmos nesta palavra. Vencermos. Se temos que vencer, temos que lutar. Esforça-nos, ó Pai, somente uma vez mais. Dá-nos essa condição para permanecermos na Tua presença. Anima-nos nas coisas certas. Anima-nos nas coisas corretas. Anima-nos a viver esta mensagem. Anima-nos a viver esta palavra. A renunciar ao mundo. A renunciar às coisas terrenas. E viver na Tua presença, Senhor. E ser um verdadeiro cristão. Dá-nos isto, ó Pai. Me dê isto para mim, ó Pai. Eu preciso disso. Nós precisamos disso, ó Deus. Que o Seu Espírito, que o Espírito Santo possa fazer morada em nossas vidas, mudar as nossas naturezas, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ó Pai, e fazermos com que nós possamos viver esta mensagem, esta palavra, tudo de conforme o Senhor tem nos dado, tem nos mostrado, ó Pai. Que possamos estar atentos com os nossos olhos abertos e ver a hora em que o Senhor nos vier, e nós estejamos atentos e dizer: aí está a hora de subirmos, ó Pai. Ó grande Deus, ó Deus de misericórdia, nos ajude, ó Pai, a permanecer na Tua presença, a ser um verdadeiro cristão, a viver a Tua palavra, Senhor. Toma-nos nesta hora em Tuas mãos, ó Pai. Toma os Teus filhos, toma cada um que entrou aqui, ó Deus, que ele possa nesse instante assegurar na Tua palavra e deixar com que o Espírito Santo o conduza daqui para a frente. Ó Pai Celestial, te pedimos tudo isto e agradecemos por tudo, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Sublime graças do Senhor.
infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Amém. Comunicado de audiência, aproximadamente 5 conexões. A irmã Arilene Miranda, em Cacoal, está em conexão conosco, a esposa do pastor Nilson, né? Deus abençoe a irmã Arilene. Deus abençoe